de algumas coisas que aconteceu. Há uns tempos atrás nós conhecemos o Joel. Joel é um morador de rua. Nós tornamos amigos, ajudamos ele pediu encarecidamente para mim, chorando, que ele queria mudar de vida, que ele queria sair das ruas. Nós ajudamos ele, nós apoiamos ele, trouxe ele na igreja, demos roupa, demos um banho, e depois combinamos que ele ia trazer uma palavra da sua história. Mas o Joel não apareceu. Ele não conseguiu largar o vício da bebida, e eu tinha pedido para que ele não bebesse durante o dia, e acho que ele ficou envergonhado, né? Tinha dado um dinheiro para cortar o cabelo, para cortar a barba, e ele deve ter usado com os amigos dele, ficou envergonhado. Mas isso não incomodou a gente. E nós se distanciamos do Joel por uma semana. E ontem eu encontrei o Joel, lá perto do meu serviço, perto da Vidrada. O Joel, dias atrás, eu e minha esposa fomos para o programa à noite, junto com os membros da igreja, nós fomos levar uma marmita para ele. E ele falou que tinha ido na igreja. Estava tudo arrumadinho, bonitinho, com as roupas que nós demos para ele. Falou que alguém levou ele para a igreja. E eu encontrei ele perto da firma lá e falei: meu irmão, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou trabalhando aqui na Medral, o irmão me deu uma oportunidade, eu trabalhei uns dias, comprei um dinheirinho, mas eu não posso continuar porque eu tenho um marca-passo. E o serviço lá é pesado, o marca-passo dele está alto. Eu falei: mas e aí, irmão? Eu estou indo embora, meu irmão. Eu criei coragem, eu vou largar essa vida e eu vou procurar meus filhos no Mato Grosso. Essa pessoa vai me dar uma passagem agora que eu vim aqui para buscar. E eu vou largar essa vida, eu vou voltar para minha família, eu vou ter coragem. Aí me agradeceu por tudo que nós fizemos, pelas palavras, pelas marmitas, mandou agradecer a igreja, chorou demais, mas foi um final feliz. Essa semana também acompanhamos o Roberto, né, perto, teve um acidente com ele, oramos demais, e o Espírito Santo pediu para que eu ficasse perto dele. Que a gente orasse por ele, estivesse perto, e ajudasse tudo que fosse do nosso alcance. E assim nós fizemos. Nosso coração pedia para ficar perto, nós se preocupamos com ele o tempo todo. E nós sabíamos que não era tão fácil aquilo que ele estava passando, mas nós não podíamos falar para ele. Então nós orávamos e tentava, a todo momento, a gente pegava ele meio triste, a gente tentava alegrar o coraçãozinho dele, mas estava difícil, porque ele estava com muito medo, e eu no lugar dele sentia isso também. Mas nós acompanhamos ele, fomos ao hospital, nós oramos bastante, oramos lá no hospital antes do médico tirar a catadura do olho dele, e eu implorei ao Senhor naquele corredor, e o Espírito Santo me tocou, e acho que eu olhei tão alto lá, meu irmão, acho que o corredor inteiro escutou, mas eu não podia me conter, o Espírito Santo estava comigo, estava pedindo para mim orar, aquela vontade de gritar, de pular, e pedir para Jesus curar o Roberto naquela hora. E a hora que aquele médico tirou as ataduras dele, parece que eu já sabia que Deus estava tocando nele naquele momento. E o Roberto foi quase que curado totalmente em 2 dias e meio. Nenhuma cicatriz na pele cicatriza tão rápido, quanto mais no olho. E a gravidade era alta. Deus abençoe, irmão. Obrigado aí pela homenagem que foi feita para nós. Hoje o culto foi um pouquinho diferente. Nós trocamos alguns fios e o som ainda não está muito bom. Eu peço desculpa a todos, da irmão José, o Alci, da irmã Eli, né? A gente está tentando fazer o melhor, mas uma hora ou outra vai dar uma rascadinha. Eu estudei essa semana sobre o cego de Jericó. E por quê? Porque todo goleiro ensina do que aconteceu com ele. Esse cego ele clamava ao Senhor, mesmo ele não enxergando. Ele já conhecia o Senhor. E tudo o que passou na vida deles foi dificuldade. Imagina uma pessoa sentada à beira do caminho, dependendo das pessoas, as pessoas discriminando ele porque ele tinha um problema, né? Está surdo, está na rua. E eu vou ler só uma passaginha rápida aqui. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. O que ele quis dizer com isso? Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus é da
caminhada de Davi. E Jesus é o Messias prometido. Ele chamava porque ele estava ciente, ele sabia, ele conhecia a história, e ele acreditava que Jesus era o Messias. Era o Messias que viria para salvar o povo, que viria para ser o rei dos judeus, que viria para curar todas as enfermidades, as guerras, tudo que houvesse. E assim foi. Jesus estava passando, indo na semana da Páscoa para Jerusalém, antes passou por Jericó. Entrou em Jericó e lá houve também o milagre, né? Que foi Zaqueu, na sua conversão, e saindo de Jericó, ele viu uma multidão que o seguia, que o oprimia, mas existia um cego que sentado à beira do caminho tinha uma capa, e essa capa era do povo romano que dava para as pessoas que mendigavam. Eles chamavam de miseráveis, eu acho um nome feio, mas era assim que eles falavam. E essa capa permitia que ele ficasse sentado pedindo esmolas. E essa capa te dava o direito de ser um mendigo, de ser um odario, de ser um miserável, como eles falavam. Jesus passando, ele escutando aquele alvoroço, porque ele não enxergava, mas eu acho que ele enxergava mais que todo mundo, porque ele sentiu no coração que era o Messias. E ele nem sabia que aquela seria a última oportunidade dele, porque dali para frente, já no próximo capítulo, nós falamos ali em Marcos capítulo 10, no versículo 46 ao 52, que o Bertinho falou. O próximo capítulo, capítulo 11, ele já vai entrando triunfalmente em cima do jumentinho, pronto para a sua caminhada rumo ao final da vida dele como mestre. Mas esse mendigo, ele sentiu aquela possibilidade, ele sentiu no coração provavelmente aquela luz de Jesus, deve ter tocado nele, ele deve ter sentido aquela presença maravilhosa de Jesus ali, mesmo sem conhecer, mesmo sem enxergar, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Jesus vendo aquilo, e as pessoas começaram a reprimir por causa do barulho, para não incomodar o mestre, mas ele insistiu, começou a gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus se comoveu ouvindo aquilo e pediu para que trouxesse. Rapidamente ele se livrou daquela capa, se levantou e foi conduzido até Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu faça? E ele responde: eu quero ver novamente. Aí é o foco. Jesus não deu para ele, Jesus perguntou para ele o que ele queria. Se fosse outro, imagina alguém chegar para você: pode pedir o que você quiser. Você vai pedir um carro, vai pedir uma riqueza, vai pedir, né? Não. Aquela pessoa: eu quero ver de novo. A história fala que talvez ele não nasceu cego, ele foi castigado pelo pai dele, mas nada é concreto. Mas o que eu sei é que ele conseguiu enxergar. E ele glorificou tanto o Senhor que ele passou a seguir. Agora, o que esse cego ele consegue trazer para nós? Ele fez um clamor. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, justamente com a grande multidão. Depois ele reconheceu a necessidade, a sua condição era imprópria, ele dependia dos outros. Mas Jesus teve compaixão dele e o curou. Mas quantas vezes na Bíblia você ouve: o que queres que eu faça? Jesus sempre vai te dar, mas ele espera ouvir de você o que você quer. Então o seu pedido tem que ser humilde, tem que ser simples. Cuidado com o que você pede para Jesus, porque em cima do que você pede para ele ter uma promessa. Bartimeu, a promessa dele foi adorar o Senhor, foi reconhecê-lo como Messias e entregar a sua vida a ele. Agora, quando você pede uma coisa que você não pode devolver a gratidão, vai ser um peso, um fardo para você. A fé, ela é direcionada para as pessoas que têm o coração puro, para as pessoas que amam Jesus como seu Salvador e amam seu próximo assim como ele ensinou. Jesus falou e disse: chame-o. Chamaram o cego: ânimo, levante-se,
Ele está chamando, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé, dirigiu a Jesus: o que você quer que eu faça para ele? Eu quero ver novamente. Imagina o que aconteceu essa semana. Eu estudando esse texto, a semana inteirinha, eu me aprofundei, eu viajei. É como se eu estivesse lá, no lugar desse céu, vendo Jesus passar, ou ouvindo Jesus falar. Aí nós tivemos o caso do Roberto, que nós tivemos que ter determinação. Nós imploramos ao Senhor: reconstitua esse olho. Nós entregamos a nossa fé, acreditando que o Senhor ia salvar o Betinho dessa dificuldade que ele estava. Aí nós encontramos Joel, que tinha implorado para que eu ajudasse ele para mudar de vida. Nós pensamos em fazer mil coisas para ele. Nós pensamos em dar uma motosserra para essa carne e tal. Nós pensamos em achar uma casinha velha para ele morar, porque aquilo nos comoveu. Mas ele acreditou. Ele sabia que o meu limite também era um ponto, e outro ponto eu não podia fazer mais nada. Mas ele continuou. Apareceu outra pessoa, levou ele para a igreja. Aquilo que eu não consegui fazer, outra pessoa conseguiu. Mas tudo começou conosco, nas nossas palavras, nas nossas orações, tratando ele bem lá no campo da rua, quando ele fazia a bolinha dele, ele se baixava. Então, o que Deus fez com o Bartimeu, fez com a gente. Ele testou a nossa fé. Eu não pedi nada para mim, mas eu orei para minha esposa. Ela estava fazendo os exames, nós estávamos preocupados. E eu orava de madrugada para ela quando ela dormia. E quando nós fomos fazer o exame, não deu nada que agravasse. Nós oramos para o Roberto, nós oramos pelo Joel. Eu oro o tempo todo pela irmã Tereza. Eu oro por vocês todos, por você que falei. Mas o que Deus ensinou aqui, porque você pode ter tudo de Jesus, mas você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, você tem que dar a sua vida por ele. Ele não vai estar disponível para sempre. A qualquer momento ele vai retornar, e aqueles que foram salvos irão morrer, mas quem não conseguiu se salvar não vai ter outra oportunidade. E enquanto estamos vivos, temos como procurar essa salvação. Se morrermos sem a salvação, não tem como mudar de lado. O que nós aprendemos com o cego Bartimeu foi muitas coisas. Se você for ler esse texto, você fica 2, 3 horas falando. O quanto é maravilhoso você ver uma pessoa acreditar no Senhor, porque ele chamou Senhor, eu quero ver. A partir do momento que ele falou Senhor, ele aceitou Jesus como Messias. Ele aceitou Jesus no seu coração. Então eu quero que vocês nessa noite se desprendam de todos os problemas que você tem. Faça como o Bartimeu, né? Por mais simples que seja, por mais difícil que seja o problema de vocês, acredite que essa noite, jogue essa capa, se livre dessa maldição. Clame a Jesus, entra na minha casa, Pai. Olha para os meus netos, para os meus filhos. Entra, Senhor, nessa casa, Pai. Abençoa todos que estão com problema. Ouça, Senhor, meu coração aflito, angustiado, a minha dor, a minha enfermidade, Senhor. Só Tu pode curar, Pai. O Senhor é médico dos médicos. Eu posso até procurar um médico, um psicólogo, mas se o Senhor não me der autorização, nada vai adiantar. Através das Suas mãos, da Sua orientação, eu entrego meu coração ao Senhor. Então, nessa noite, recebam essa palavra. E Bartimeu foi persistente. Todos tentaram desanimar, repreenderam para não fazer barulho e não clamar. E ele persistiu. É isso que vai acontecer com a vida de vocês. Você virou crente, você vai na igreja, as pessoas vão rir. As pessoas não vão acreditar no seu Deus, porque o Deus dele é o mundo. O Deus dele é a inveja, é o rancor, é a maldade. Esse mundo não é para nós que somos crentes. Nosso mundo está lá em cima. O que é nosso está guardado junto ao Pai. Nós estamos aqui de passagem. Mas, por ser crente, você vai sofrer perseguição, revelação, só que você vai ter a glória do Pai junto com você. Amém? Vamos por pé fazer uma oração para nós fazer o encerramento. Primeiro vamos orar um pouquinho, agradecer ao Pai.
Fiz um resuminho rápido para não tomar muito tempo também, já está tarde, né? Senhor meu Deus, olhe para essas pessoas, Pai. Entra na sua misericórdia nessa noite, Senhor, tocando em cada uma dessas pessoas, Pai. Entra pelo seu corpo, pela sua casa, pela sua mente. Derrama a sua glória nesse momento, Pai. Qualquer enfermidade, qualquer ruindade, qualquer ataque do maligno, que esteja presente agora, Pai, que seja eliminado. Entra na casa, Pai, ora pelos netos, pelos filhos, ora por todos os parentes, pelos que estão enfermos, Pai, pelos aqueles que estão no vício, que o Senhor liberte e eles e traga para casa. Meu Deus, toca nessas pessoas, Pai. Que toda essa enfermidade saia agora dor nas costas, dor nas pernas, ruindade, falta de ar, Pai, falta de paciência, nervoso, que seja quebrada qualquer corrente, que o maligno não tenha força sobre a nossa vida, e que nessa noite, Jesus, nós recebemos a sua presença aqui nessa casa, e queremos também que o Senhor esteja presente na nossa vida e na nossa casa. Vai até o nosso trabalho, Pai, vai até a nossa casa, o nosso caminho, o nosso carro, tudo que temos é teu, Pai. A nossa mesa, Pai, o nosso alimento, a nossa saúde. Toca, Jesus. Toca agora com a sua providência, Pai. Coloca a sua mão sobre a nossa cabeça nesse momento. Aquilo que está errado na minha vida vai sair agora. E Deus vai acertar todo o meu caminho. Aquilo que está travado vai destravar. Todo nó vai ser desatado. O laço do passarinheiro vai ser corrompido nesse momento, porque Jesus está entrando na sua vida. E agora o Espírito Santo vai tocar em vocês. Chama o Espírito Santo que ele venha Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nesse momento. Anda por essa casa, Pai, por esses corredores, tocando nessas pessoas. Visita a sua casa, Pai, a sua vida, os seus parentes, os seus filhos, os seus netos. Que nesse momento, Jesus, o Senhor coloque a mão sobre todas essas pessoas, removendo todo o mal, Pai, colocando a bondade no seu coração. Tira, Senhor, tira, Pai, a obra do maligno da nossa vida, Pai. Que nesse momento, Pai, nós possamos te agradecer pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Receba essa oração, irmãos. Que Deus abençoe vocês hoje ricamente. Vamos colocar a mão para cá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, desde agora e para sempre, estejam com todos vós. Que todos digam amém. Está terminado o culto. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe vocês no retorno para casa. Glória a Deus. Quem gostou desta pregação, né, deixa um like, deixa um comentário, dê um joinha, né? Se inscreva no canal para ajudar o canal. Amém?